Damas e cavalheiros, bem-vindos! Até agora, nesses vídeos, nós já vimos aqueles modelos de distribuição de probabilidade. Se você acha que 7 modelos já dão para complicar a cabeça da gente, espere porque tem mais. Nesse livro aqui, por exemplo, que é considerado um dos clássicos, eles definem aqueles 7 modelos e depois ainda dão mais 3. Mas a Wikipédia tem uma lista de modelos de distribuição de probabilidade e na versão original em inglês, essa lista tem 9 páginas. Na versão em português, ela tem 12, imagine. Quer dizer, existem dezenas ou centenas de modelos diferentes. Agora, a boa notícia. A boa notícia é que ninguém conhece esses modelos todos e nem precisa. Quem está estudando probabilidade precisa mesmo de entender alguns modelos básicos, os mais comuns que são usados toda hora, entender quais são as ideias que estão por trás deles, como cada modelo desse se relaciona com os outros modelos e onde cada um deles pode ser usado. Se a gente entende isso, fica mais fácil entender os modelos mais complicados se algum dia a gente precisar deles. Então, nesse vídeo vamos fazer isso. Ao invés de acrescentar mais alguns modelos novos, vamos dar uma revisão naqueles 5 modelos básicos que nós já vimos antes, entender quais são as ideias fundamentais de cada um deles, como eles se relacionam, em que tipo de problema cada um deles pode ser usado. Os modelos que vimos até agora são basicamente de 2 tipos. Primeiro, aqueles em que são feitas várias tentativas repetidas, cada tentativa resulta em sucesso ou fracasso, e x, a variável, é o número de tentativas ou então o número de sucessos. Desses modelos, o mais importante é o binomial. Um exemplo de um problema que o modelo binomial pode resolver. Eu pego uma moeda, lanço 5 vezes e conto as caras. O número de tentativas é 5 e a probabilidade de sucesso é meio. A variável é o número de sucessos. Nesse experimento, eu consegui 2 sucessos. As caras são essas aqui em vermelho. Nesse experimento foram 3. No modelo binomial, então, o número de tentativas é fixo, o número de sucessos é a variável que interessa e a probabilidade de sucesso é constante. Um outro modelo é o geométrico. Eu pego a moeda, lanço várias vezes até conseguir tirar uma cara. O número de sucessos é 1, a probabilidade de sucesso é meio. A variável vai ser o número de tentativas que vou ter que fazer até conseguir. Aqui foram 2 tentativas. Aqui foi apenas uma, consegui na primeira. Aqui foram 4. Modelo geométrico, então, o número de tentativas é a variável que interessa, o número de sucessos é fixo igual a 1 e a probabilidade de sucesso é constante. Outro modelo é o binomial negativo. Por exemplo, eu pego a moeda e lanço várias vezes até conseguir 2 caras. O número de sucessos é 2, a probabilidade de sucesso é meio. A variável vai ser o número de tentativas que vou ter que fazer até conseguir 2 caras. Nesse experimento aqui foram 5 tentativas, nesse aqui foram 2, nesse aqui foram 4. No binomial negativo, então, o número de tentativas é a variável representada por k, o número de sucessos é fixo, a probabilidade de sucesso é constante. O último modelo desse tipo que vimos foi o hipergeométrico. Por exemplo, eu tenho aqui esse pote com 10 bolas brancas e 5 vermelhas. Tiro 5 sem reposição e conto quantas vermelhas. Isso pode parecer com aquele problema do binomial, de lançar 5 vezes e contar as caras, mas há uma diferença importante. Nas moedas, a probabilidade de cara é sempre a mesma, é constante. Aqui, a probabilidade muda cada vez que eu tirar uma bola do pote. O número de tentativas aqui é 5, a probabilidade de sucesso é variável. Aqui nesse experimento foram 2 sucessos, nesse aqui foram 3. No modelo hipergeométrico, então, o número de tentativas é fixo, representado por n maiúsculo. A variável que interessa, x, é o número de sucessos e a probabilidade de sucesso é variável. Resumindo, esses são os modelos para problemas que usam tentativas repetidas que vimos até agora, com probabilidade de sucesso p constante. No binomial, o número de tentativas é fixo, o que varia é o número de sucessos. No geométrico e no binomial negativo, o número de sucessos é fixo e o que varia é o número de tentativas. Um outro modelo é o hipergeométrico. O número de tentativas é fixo, a probabilidade de sucesso é variável, a variável que interessa é o número de sucessos. Agora, um segundo tipo de modelo completamente diferente,
um que não é baseado em tentativas repetidas. Nós vimos só um dos modelos desse tipo com essas características. Há um intervalo de tempo ou de espaço, distância, área ou volume. O evento pode ocorrer várias vezes nesse intervalo. O número médio de ocorrências do evento é conhecido. E x, a variável, é o número de ocorrências do evento no intervalo. Esse modelo é o modelo de Poisson. A variável x é o número de ocorrências do evento e o único parâmetro necessário é a média de ocorrências, que no vídeo eu representei pela letra grega lambda, essa daqui. Mas alguns livros usam outras letras, pode ser o grego mu ou então um simples m, tanto faz. Esse quadro organiza um pouco os modelos, mas acho que essa informação fica mais útil se estiver organizado num diagrama ou uma espécie de algoritmo. A primeira pergunta: no problema são feitos experimentos repetidos, tentativas repetidas? Se não forem, o único modelo que vimos desse tipo é o de Poisson. Temos que ver quais são as características do problema e ver se esse modelo resolve. Se forem feitas tentativas repetidas, os resultados de cada tentativa são 2, sucesso e fracasso. Se não forem, por exemplo, se no problema cada tentativa pode dar 4 resultados diferentes, o modelo para esse tipo de problema seria o multinomial, que eu mencionei no início do vídeo, mas nós não vimos nos vídeos anteriores. Se forem 2 resultados, sucesso e fracasso, a probabilidade de sucesso é constante. Se não for, a escolha do modelo vai depender de como a probabilidade varia. Vimos um modelo para essa situação, o hipergeométrico, que pode ser usado quando a probabilidade varia porque são feitas retiradas sem reposição. Se a probabilidade de sucesso for constante em todas as tentativas, temos que ver então o número de tentativas. Esse número é fixo? Se for, o modelo será o binomial, que é o mais usado desses modelos todos. Agora, se não for, se o número de tentativas não é fixo, o número de sucesso desejado for igual a 1, o modelo é o geométrico. Se o número de sucessos desejados for maior do que 1, o modelo será o binomial negativo. Vamos experimentar essas ideias com aqueles problemas ali. Esses problemas são todos sobre biologia, porque eu fiz essa lista quando dava aulas para cursos de biologia, mas isso não faz diferença. Vamos ver quais modelos podem ser usados para resolver quais problemas. Primeiro problema. Numa população animal, 15% dos indivíduos são infectados por um certo parasita. Biólogos querem obter uma amostra de 10 animais infectados e, para isso, retiram aleatoriamente animais da população e os examinam um por um. Qual a probabilidade de que eles tenham que examinar 30 animais até encontrarem os 10 infectados? Primeira pergunta. São experimentos repetidos? Sim. Os biólogos retiram aleatoriamente animais da população e os examinam um por um. São experimentos ou tentativas repetidas várias vezes. As palavras experimento e tentativa, aliás, aqui significam a mesma coisa. Segundo, os resultados são sucesso e fracasso? Sim, os biólogos querem pegar uma amostra de 10 animais infectados. O sucesso é pegar um animal infectado e o fracasso é pegar um que não seja infectado. Depois, a probabilidade de sucesso é constante? Sim, 15% dos indivíduos são infectados. A probabilidade de sucesso, então, é 0,15. Depois, o número de tentativas é fixo? Não. O número de tentativas não é fixo. Os biólogos vão continuar tentando, retirando animais e examinando até encontrarem os 10 infectados. O número de sucessos é igual a 1? Não. O número de sucesso desejado é igual a 10. O modelo a ser usado, então, vai ser o binomial negativo. Essa é a fórmula para calcular a distribuição de probabilidade. A probabilidade de sucesso é P igual a 0,15, a de fracasso é o complemento 0,85. R é o número de sucessos desejados, que é igual a 10, e K é o número de animais examinados. O problema pede a probabilidade para K igual a 30. Substituindo esses valores na fórmula, isso dá aproximadamente 0,002. É uma probabilidade muito pequena, 2 milésimos. Isso faz sentido? Faz se dermos uma olhada no valor esperado. Para o modelo binomial negativo, o valor esperado é R sobre P, ou seja, 10 sobre 0,15, o que dá aproximadamente 67. Isso quer dizer que, em média, para acharem 10 infectados, os biólogos teriam que examinar 67 animais.
a probabilidade deles conseguirem achar os 10 infectados examinando só 30 animais é muito pequena. Problema 2. Numa população animal, 15% dos indivíduos são infectados por um certo parasita. Biólogos retiram uma amostra aleatória de 30 indivíduos e contam quantos deles estão infectados. Qual a probabilidade que na amostra haja 8 animais infectados? Primeira pergunta. São experimentos repetidos? Sim. O experimento é retirar uma amostra aleatória de 30 indivíduos, 30 animais de uma população e contar quantos deles estão infectados. São 30 tentativas repetidas. Segundo, os resultados são sucesso e fracasso? Sim, porque os biólogos estão contando os animais infectados. O sucesso é o animal infectado. A probabilidade de sucesso é constante? Sim, 15% dos indivíduos são infectados. A probabilidade do sucesso é 0,15. O número de tentativas é fixo? Sim, os biólogos retiram a amostra aleatória de 30 indivíduos. São 30 tentativas. O modelo a ser usado, então, é o binomial básico. Essa é a fórmula. A probabilidade de sucesso é 0,15, a probabilidade de fracasso é 1 menos 0,15 igual a 0,85, o número de tentativas n é igual a 30, o número de sucessos desejado é x igual a 8. Inserindo esses valores na fórmula, isso dá aproximadamente 0,042. Essa probabilidade também é um tanto pequena, mas isso é fácil de entender. O valor esperado de x é NP, o que dá 4,5. Quer dizer, em média, numa amostra de 30, seriam esperados 4,5 animais infectados. É pouco provável que numa amostra dessa apareçam 8 animais infectados. Problema 3. No rebanho de 55 animais, há 20 machos e 35 fêmeas. Um pesquisador retira uma amostra aleatória de 25 desses animais e conta o número de fêmeas. Qual a probabilidade da amostra conter 16 fêmeas? São experimentos repetidos? Sim. O experimento é retirar uma amostra aleatória de 25 animais e contar as fêmeas. A amostra tem 25 animais, são 25 tentativas. Os resultados são sucesso e fracasso? Sim. Os pesquisadores estão contando as fêmeas. Sucesso é o animal ser fêmea. A probabilidade de sucesso é constante? Não, porque o que é feito é uma amostra aleatória de 25 animais retirados de um grupo de 55 animais. Isso é uma retirada sem reposição, porque cada animal sorteado é colocado numa amostra separada, não é devolvido à população. Em sorteios sem reposição como esses, a população muda a cada retirada. O modelo, então, é o hipergeométrico. Essa é a fórmula. O N maiúsculo é o número de animais no rebanho, que é igual a 55. N minúsculo é o tamanho da amostra retirada, que é 25. M é o número de fêmeas, o número de sucessos, que é igual a 35. E x é a variável que, no caso, queremos que seja igual a 16. Inserindo esses valores na fórmula, isso dá aproximadamente 0,22. Problema 4. Pesquisadores desejam capturar uma fêmea de uma espécie de ave. Para isso, armam uma rede e examinam as aves dessa espécie que foram capturadas uma a uma até encontrarem uma fêmea. Supondo que a probabilidade de macho seja igual à probabilidade de fêmea, qual a probabilidade de terem que fazer 4 tentativas? São experimentos repetidos? Sim, o experimento é capturar aves examinadas uma por uma até encontrarem uma fêmea. Cada captura é uma tentativa. Os resultados são sucesso e fracasso? Sim, o sucesso é capturar uma fêmea. A probabilidade de sucesso é constante? Sim, se supomos que a probabilidade de macho é igual à probabilidade de fêmea igual a meio. O número de tentativas é fixo? Não, os pesquisadores vão capturar aves até encontrarem uma fêmea. O número de sucessos desejados é igual a 1? Sim, desejo capturar só uma fêmea. O modelo a ser usado, então, é o geométrico. Esta é a fórmula. A probabilidade de sucesso é igual à probabilidade de fracasso, que é igual a meio. O número de sucesso desejado é o x igual a 4. Inserindo esses valores na fórmula, dá uma probabilidade de 0,06. Último problema. Numa região são encontrados em média 1,2 ninhos de uma certa espécie de ave por hectare. Pesquisadores examinam uma área de 5 hectares e contam os ninhos encontrados. Qual a probabilidade de encontrarem exatamente 8 ninhos?
Esse último problema não tem experimentos repetidos ou tentativas repetidas. Naquele quadro que eu mostrei antes, vimos que, para os problemas em que são feitas tentativas repetidas, há esses 4 modelos que já vimos. Agora, para problemas em que não haja tentativas repetidas, só temos um modelo, que é o de Poisson, que serve para os problemas que tiverem essas características aqui. Vou pôr essa lista de características perto do enunciado do problema para comparar. Para podermos usar o modelo de Poisson, o problema tem que ter essas características. Tem que ter um intervalo de tempo ou de espaço, distância, área e volume. No problema, temos uma área de 5 hectares. O evento pode ocorrer várias vezes nesse intervalo. Nesse problema, os ninhos de uma certa espécie de ave podem aparecer em cada hectare. O número médio de ocorrências do evento é conhecido. No problema, são em média 1,2 ninhos por hectare. E o x é o número de ocorrências do evento no intervalo. No problema, queremos saber a probabilidade de acontecerem 8 ninhos no intervalo. O modelo de Poisson, então, se encaixa bem no problema. Essa é a fórmula. O lambda é a média dos ninhos. Aqui um detalhe importante. O enunciado deu a média de 1,2 ninhos por hectare, mas queremos calcular a probabilidade de 8 ninhos numa área de 5 hectares. Temos que pôr na fórmula a média para uma área de 5 hectares. Isso é fácil. Como a média é 1,2 ninhos por hectare e são 5 hectares, a média que temos que usar é 6, uma média de 6 ninhos numa área de 5 hectares. O x é a variável, o número de ninhos. Pondo esses números na fórmula e fazendo as contas, a probabilidade calculada é de aproximadamente 0,103. A ideia desse vídeo foi mostrar que, para quem está estudando probabilidade, o segredo não é decorar fórmulas complicadas. O segredo é entender por que cada modelo é do jeito que ele é, quais são as ideias por trás dele e o que a gente pode fazer com ele. Depois que a gente entende isso, as coisas começam a se encaixar. Espero que esse vídeo tenha ajudado e obrigado pela visita e até a próxima.